Fala, meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos, vamos conversar sobre o Sport Clube do Recife. Mais um atacante na mira do Leão. O Sport tá parecendo aquele sniper, né? Só faz mirar e não contrata ninguém. Bora lá, né, meu velho? Bora contratar, espero que contrate esse. É um atacante interessante aí, mas o Sport tem que começar a contratar. Quero ver se só vai ficar com esses dois jogadores mesmo aí. O goleiro que chegou emprestado do Vitória e Pedro Augusto. Só isso mesmo. O ataque tá tudo certo. Bora ver o esporte. Bora contratar o seu Yuri Romão. Que depois vão querer colocar a culpa em Daniel Paulista com esses pereba que tá jogando no esporte, não. Mas bora lá, meus amigos. Antes de a gente começar o vídeo, já deixa teu like e se inscreve aí no canal, beleza? Pra ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos conversar sobre esse atacante aí, mas antes, eu quero mandar um recadinho aqui de boa entre nós aqui para a imprensa pernambucana. Beleza? Bora a gente conversar um pouquinho, não todos, a gente não vai generalizar. Mas, meus amigos, eu ontem assisti o jogo do Flamengo. Que ridículo! Eu brinco assim que é para a imprensa pernambucana, mas ei, é sério, fazia muitos anos mesmo quando eu assistia na Globo, mas só que minha internet não estava muito boa ontem e tal. Eu disse, deixa eu assistir esse jogo aqui do Flamengo e Bayern de Munique. Meus amigos, é uma babação. Parecia que eu estava assistindo outro jogo. Ah, porque o Flamengo é superior, está sendo superior ao Bayern de Munique. Tá de brincadeira. Uma hora o Bayern de Munique batia e na outra hora o Flamengo apanhava. Eu vi isso. Mas a imprensa de lá, eu acredito que é um tal de Luiz Roberto, não sei o que, eu não acompanho muito desses caras, não. Mas o narrador parece que era esse cara aí. E meus amigos, o Flamengo levou 2-0 de cara. Aí os caras, não, porque o Flamengo deu um apagãozinho aí. Nunca era mérito do outro time, pô. Tá de brincadeira. Por enquanto que a imprensa daqui mete o pau nos times daqui. Ah, porque o Sport tá jogando horrível, não sei quem, e não sei quem. Mete o pau nos times daqui. A imprensa de lá, meus amigos, do Rio de Janeiro, principalmente do Rio de Janeiro, meu velho, Deus no céu e Flamengo na terra. Tá de brincadeira, pô. Eu particularmente achei ridículo, tá? Eu brinco assim, dizendo que a imprensa daqui tem que aprender com ele, mas melhorar um pouquinho, babar um pouquinho os times daqui também, pô. Mas do jeito que os caras ontem estavam, meus amigos, e no final do jogo, o Bayern de Munique não fez o quinto ali, porque o cara perdeu um gol de cara. Não, mas o Flamengo está de parabéns. Bateu de frente com o Bayern de Munique, a torcida tem que ficar orgulhosa. Eu olhei assim, meu amigo, eu tô assistindo outro jogo. É muita babação, é muita babação. Por isso que eu não suporto assistir jogo na Globo. Os caras babam ali no Sport TV, no Premiere, mas na Globo, meus amigos, é uma babação. E eu olho isso para um lado um pouco positivo, porque os pirraia que estão assistindo. A gente não, é que a gente ainda tem uma ideia, sabe que é babação mesmo da Globo. Mas os pirraia que estão assistindo do Brasil todo aquele jogo, eles ficam com a sensação que o Flamengo bateu de frente com o Bayern de Munique, pô. Aí acaba espirrar, induzindo espirrar a torcer pro Flamengo. A jogada deles é saiu e velho, a gente que já é coroa, a gente tá ligado que não é bem assim. Mas, meu velho, eu fiquei com vergonha. Eu falo a você, eu fiquei com vergonha da narração. Os caras torciam, pô, tava torcendo. Eu sei que é time do Flamengo, ninguém vai torcer pro Bayern de Munique. Agora, mentir na tua cara assim que o Flamengo foi superior ao Bayern, só foi um lampejo em 10 minutos, por isso que levou 2 gols. Aí já é demais. Pra mim, não desce muito, não. Beleza, mas deixa o Flamengo pra lá. Passou, só foi uma resenha. Bora lá falar do jogador aí que tá na mira do Leão. É um chileno conhecido como Christian Zavallo. Isso mesmo, meus amigos. Eu vou trazer aqui a fonte e depois a gente conversa um pouquinho sobre ele. Bora lá pra fonte. Meus amigos, a fonte aí é o nosso amigo José Tomás Fernandes. Ele é chileno, mas ele trabalha na ESPN Brasil. Ele faz esse meio campo, tanto fala dos clubes brasileiros como os clubes chilenos, beleza? A parte de cima que vocês estão vendo tá em espanhol. Não vou ver essa parte, porque meu espanhol também é arreado. Bora para a parte de baixo, é a tradução do Google. Eles também estão investigando do Brasil. O Sport Recife questionou sobre a situação contratual de Christian Zavala, que provavelmente deixará o Colo-Colo nesta janela de transferências. BN aguarda oferta do Querétaro inicialmente,
quer evitar negociações com times argentinos. Vamos lá, o Sport avaliou a situação desse atleta. Eu vou trazer já já aqui a questão dos números dele, tá? Que é um atacante, é interessante também. Mas entre ele e o outro lá que é mais conhecido como Bilal, só mais o outro, viu? O holandês Bilal lá, ele é melhor do que esse cara aí. Eu digo logo, se for para trazer um dos dois, se o Sport quiser escolher um, só traria o holandês. O holandês joga bem mais bola, tem mais cancha do que esse aí. Apesar que esse aí, meus amigos, ele tem apenas 25 anos, vai completar 26 ainda. Eu digo apenas porque o auge do jogador hoje em dia é até os seus 32 ali. Então ele tem basicamente 25 anos, vai completar 26, beleza? Mas, meus amigos, o jogador é interessantinho. Eu, particularmente, para o que o Sport está precisando hoje, eu traria tanto o outro lá, conhecido como Bilal, quanto esse aí também, como esse Christian Zavala. Eu traria os dois porque são dois jogadores de velocidade, tá? Jogadores interessantes. Esse aí mesmo jogou a Libertadores da América e tudo mais. Mas bora aí para os números do atleta e a gente conversa um pouquinho depois que trouxer esses números aí, para você ter uma ideia. Dizer, Jackson, deixa eu ver aqui quantos gols ele fez na última temporada, assistência, ele jogou aonde. Bora lá para a gente dar uma olhadinha. Meus amigos, vamos lá. Christian Zavala, ele começou aí em 2013 no Sub-13 do Colo-Colo. Mas vamos lá, ele só jogou no Chile, tá? É um time meio estranho. Mas ele jogou no Chile aí e saiu do Colo-Colo para o Sub-19 do Magallanes. Fez em 2016, passou pelo Coquimbo Unido, depois foi emprestado para o Fernandes Vial, também do Chile, em 2020. Em 2021, ele foi para o Melipilla e fez 32 jogos, aí já começa a ficar mais interessante. Fez 32 jogos, 5 gols e deu 7 assistências. O Colo-Colo viu e trouxe ele de volta, contratou ele novamente. E no Colo-Colo, em 2022, ele fez 24 jogos e apenas um gol. Nada mais do que isso. O Colo-Colo, em 2023, emprestou ele para o Curicó Unido. Parece que era Cocoricá. O Curicó Unido, ele emprestou, o Colo-Colo emprestou o atleta para lá, ele fez 29 jogos, um gol e deu 9 assistências. Muito interessante. E depois ele voltou para o Colo-Colo do empréstimo, não ficou lá no Curicó Unido. E em 2024, que é mais recente, foi no ano passado, ele fez 39 jogos com a camisa do Colo-Colo, 4 gols e 8 assistências. Esse ano fez apenas 11 jogos e deu 1 assistência. E o atleta, pela informação que a gente recebeu também, é que o atleta não está querendo ficar mais no Colo-Colo, não querendo novos ares, só não vai para um time da Argentina, tá? E o futebol brasileiro, primeira divisão, é um olhar muito interessante, que a gente sabe que na América Latina está muito. O futebol brasileiro está no auge, principalmente aí que a gente está vendo o Mundial de Clubes, como a gente está pensando agora há pouco, a babação. Mas está vendo o Mundial de Clubes e os atletas estão de olho nessa primeira divisão do futebol brasileiro. E isso balançou um pouco o jogador do Colo-Colo. O Sport ainda vai mandar proposta, tá na mira, mas se fosse para contratar, eu contrataria. Ele tem números interessantes, tá? É um jogador que já jogou Libertadores da América. A minha preocupação é que nunca saiu do Chile. Tem que ver como é que ele vai se adaptar aqui ao futebol brasileiro, que é um futebol mais puxado, são mais jogos, são mais competições, mas é um jogador interessante. Hoje, meus amigos, o Sport está precisando de todo jeito de ponta. Não adianta a gente ficar com o Romarinho e só continuar ali tendo Barleta de ponta, tá? E Lucas Lima improvisado de ponta direita, e Lucas Lima não tem velocidade para isso. O Sport perde muito, na minha opinião, quando o Lucas Lima fica ali na ponta direita. Lucas Lima é meio campo, mas se fosse para trazer, trazia sim. É um jogador que é promissor, não é um jogador velho, é um jogador que joga por baixo aí 3, 4 anos no esporte. Esporte vai se comprar o atleta, compra barato, porque já está ali, não está em fim de contrato, mas é um atleta que tem muita promessa, é promissor no futebol, traria sim, contrataria, não pagaria esses milhões de reais todo aí, como fez o Carlos Alberto, pega um contrato de empréstimo até o final do ano, como todos os clubes fazem. Se o jogador der certo, se der uma canja aqui na Ilha do Retiro, a gente vai lá e compra. A jogada é essa. Esse negócio de tá comprando jogador sem conhecer direito, sem saber se ele vai se adaptar ao clube, sem se adaptar, saber se ele vai se adaptar
a região, ao Brasil, é muito tiro no escuro. Mas se for para contratar empréstimo até o final do ano, com opção de compra, fez com o Fabrício Domingues, eu aprovo sim essa contratação do atleta. Salário não é alto, tá? Os clubes de lá não têm tanta grana assim como os clubes brasileiros. Então, traz o cara e o outro lá também, aquele tal de Bilal, traz também. Beleza, que o esporte precisa contratar. O que não dá é a diretoria do esporte, junto aí com o Yuri Romão, principal Yuri Romão, não entregar nenhum jogador aí nessa intertemporada. A intertemporada tá acabando, o Mundial de Clubes aí já tá nas quartas de finais, vai acabar, vai voltar o campeonato e Daniel Paulista só conseguiu dois atletas, um goleiro e agora aí Pedro Augusto, que é um volante, mas o Sport precisa de atacante. Urgentemente, para a gente não voltar naquele ciclo vicioso. E o Sport precisa sair de todo jeito dessa situação. E principalmente, pelo menos fazer um campeonato brasileiro digno, que até agora a gente não vê nada, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, se tu contrataria ou não o jogador, beleza? Tamo junto e até a próxima.